Olá, pessoal. Boa noite para quem está vendo ao vivo ou assistindo à noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo de manhã ou à tarde. Hoje nessa live a gente vai ter como convidado o professor Felipe e ele vai estar conversando com a gente sobre o tema da tese dele, que foi Território, Governança e Desenvolvimento Territorial. Um estudo comparado entre o Brasil e a União Europeia. E aí ele vai estar contando um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Aí só vamos aguardá-lo entrar e a gente inicia a live. Seja bem-vindo, professor Felipe. Olá, tudo Fala, bem? boa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deixa eu Deus. só, tranquilo. Só dar uma ajeitada aqui na câmera. Deixa eu ver, acho que tá bom, não tá? Tá dando para ver bem. Tudo tranquilo. E você, como é que estão as coisas? Graças a Deus, bem, aproveitando um pouquinho o calor agora aqui no sul. Verdade, aqui em Minas também tá bem quente. Tem primavera Bem, agora, é natural que esteja assim mesmo. Você mudou de verdade. cidade agora? Mudei, agora eu tô ficando mais tempo em Uberaba. Minha esposa veio trabalhar aqui, mas ainda tô lá em Monte Carmelo também, porque tô lá no campus ainda, né? A gente tá. Uhum. As atividades ainda estão lá, e provavelmente nos próximos meses aí já vai voltar a aula presencial, então eu vou ficar parte do tempo lá e parte do tempo aqui, né? E aí vamos ver se o que a gente consegue desenvolver aí nessa correria, voltar à correria de estrada, né? Sim, é. É perto, mas, enfim, a estrada é boa, é vazia, enfim, tem um atalhozinho que dá para ir aqui. Mas, enfim, é um outro momento, né? Mas eu tava com saudade de estar na cidade grande de novo aí para poder. Enfim, é diferente, né? É outra dinâmica de Sim, vida. é interessante mesmo. Bom, hoje eu convidei o professor Felipe, que nós vamos falar sobre um pouquinho da experiência dele no doutorado e sobre o tema da tese dele. Primeiro eu quero parabenizar pela tese, porque o tema em si, geralmente quando é tese, se pede um pouco de originalidade, né, uma contribuição. E pelo que eu vi no seu trabalho, você realmente conseguiu fazer isso pelo ineditismo do tema. Eu, particularmente, não conhecia um trabalho semelhante igual ao enfoque que você deu, comparando essa questão de território, desenvolvimento territorial e governança. Então, um tema também bem atual. Então, parabéns, obrigado por ter aceito o convite. E um tema muito bom para a gente debater e discutir hoje mesmo. Eu que agradeço o convite. Na verdade, assim, desde que eu vim para o mestrado, eu comecei a estudar desenvolvimento territorial, né? E, e pouco a pouco, fiz tanto o mestrado, né, a dissertação, como a tese nessa temática. Enquanto no mestrado eu estudei uma experiência lá na Bahia, no semiárido baiano, que é o território do Sisal, na tese, na dissertação, na tese de doutorado, eu quis fazer mais uma análise mais do alto, né? Saindo de uma experiência específica e tentando entender como era a articulação de território, governança e desenvolvimento territorial,
no Brasil, e aí depois surgiu a possibilidade da União Europeia. Então, aí, se você quiser ir naquele roteirinho, a gente vai indo, porque eu tentei pegar aqui o roteirinho, mas eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Mas então aí, assim, são 3 temas, né? Então eu subdividi em 3 temas: território, governança e desenvolvimento territorial. Analisar o que o Brasil estava fazendo e como o Brasil faz essa leitura e como a União Europeia fez. Então ficou assim um estudo com 3 temáticas interessantes, com uma análise comparativa entre 2 casos, e eu consegui, no caso da União Europeia, fazer uma imersão, né? Então eu consegui ficar 2 meses, eu fiz o sanduíche de 1 ano, mas de 1 ano que eu fiquei lá, mas eu consegui ficar 2 meses dentro de uma instituição da União Europeia em Bruxelas. Então, assim, foi super bacana para ver, enfim, acessei muita coisa, muito documento para ver isso aí, né? Como é que você articula as políticas do governo federal, dos governos estaduais ou regionais, e até chegar no município, como essas políticas elas desenvolvem esses territórios, principalmente territórios rurais, né? Porque aí a gente já separa o que seria fazer estudos urbanos e o que seriam fazer estudos não, digamos assim, não urbanos, né? E aí a ideia foi essa. Então, assim, a leitura, até porque desde o final do governo de Fernando Henrique, boa parte das experiências elas são muito copiadas do que a Europa fazia desde o começo dos anos 90. Então a gente trouxe a tradição europeia de uma perspectiva, porque assim, meu amigo, por exemplo, tem políticas que a gente vê, né, políticas, enfim, de desenvolvimento, que quando a gente pega pequenos municípios é muito difícil fazer. A gente fala hoje, por exemplo, a gente estava falando aí esses dias aí de, por exemplo, qualquer política, assim, por exemplo, questão dos Correios. A questão dos Correios não é só uma questão de você privatizar uma empresa. Por trás tem um serviço de entrega em pequenos municípios que não tem viabilidade econômica nenhuma. Então, nenhum município pequeno no Brasil, que são uma centena, eles vão ter condição de articular um serviço dessa natureza. Então, se você não tiver uma política nacional articulada em todos os estados e todos os municípios, você não consegue fazer isso. E aí, isso aqui, ó, saneamento básico é uma coisa. Assim, é ridículo a gente achar que um pequeno município vai fazer saneamento, não tem condição. Hoje, o abastecimento de água, por exemplo, esses dias eu estava escrevendo muita coisa sobre isso, né? Até para uma rádio lá de Monte Carmelo, que assim, por exemplo, lá na Bahia, o sistema de abastecimento de água ele é estadual. Eu não sei como é aí no Paraná. Então, assim, é estadual. Então, a gente tem lá em Baza, que ela faz as conexões no estado inteiro. Então, ela pode manejar água de tudo que é lugar. Quando a gente vem para Minas, a gente tem aqui Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, tipo assim, você pega um município pequeno, ele não vai resolver vários problemas. Então, assim, esse exemplo é para citar o seguinte, a ideia da tese foi essa. Então, assim, como é que uma pequena região se desenvolve economicamente? Como é que esse desenvolvimento ele vai além da economia? Porque a gente está falando aqui de um desenvolvimento social, econômico, ambiental, enfim, num contexto. Tudo isso aí tem aí essa questão da governança, que seria como ocorre a organização política e as conexões de recursos entre as várias estruturas. Então, por exemplo, o município ele não tem recursos, mas aí ele acessa recursos estaduais como? Qual é a política estadual para permitir que esses municípios acessem recursos? Ou, por exemplo, se isso for em esfera federal, quais são os recursos que o governo pode... Então a gente vai vendo esse conjunto de ideias e vai analisando essas estruturas. Então, assim, a ideia da tese, obrigado pelo seu comentário, assim, foi mais ou menos isso, foi mais ou menos tentar entender como funciona todo esse mecanismo aí de políticas, enfim, voltadas aqui para o meio não urbano. E quando a gente compara isso com a União Europeia, lá também é complexo, não é uma tarefa simples, mas você tem, por exemplo, você tem diretrizes
a nível europeu, que vem da União Europeia, você tem fundos, aí você cria regras para que os municípios lá na ponta, seja na Alemanha, seja na Espanha, acessem esses recursos. E você tem uma política, que é o mais importante, que está aí desde os anos 90 em franca continuidade. Então, por exemplo, você já fez com que o meio rural português e espanhol se desenvolvesse. Agora existem muitos recursos indo para o leste europeu, que seria a ideia que deveria ser feita aqui, né? Ou seja, a gente articula uma política, que as políticas elas desapareceram. Eu acho que a minha única frustração é isso, assim, que eu fiz uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado que o tema morreu no Brasil. Morreu. Depois que fecharam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente não sabe qual é o ministério que faz essas políticas. Não existem mais reuniões. Desapareceu. Foi tudo incorporado agora, por exemplo, pela agricultura, que aí é a visão agrícola, né? Aí é a visão economicista. É a agricultura, agricultura, agricultura. Você matou o meio ambiente e você matou a visão de que o mundo rural é muito mais que agricultura. No mundo rural você pode ter educação, você pode ter estilo de vida, você pode ter agricultura familiar sobre uma outra perspectiva. Enfim, você aqui no Brasil, você... Assim, no entanto, que eu nem tenho feito mais nada sobre isso. Eu não tenho nem me aventurado a tentar escrever artigos sobre isso, porque não tem nada recente. É uma pena, porque o tema é muito interessante. Igual eu comentei no início, eu nunca tinha lido com tanta profundidade sobre o tema, né? Aí eu fui lendo, falei, bem interessante. E igual você mencionou, aqui no Paraná é uma empresa do Estado também que é responsável por fazer nos municípios essa questão, a Copel, que é aqui, que é responsável pelo fornecimento de água nos municípios do Paraná. E até aproveitando a sua deixa, como que é especificamente, igual você mencionou que você fez para a Bahia, no mestrado. Depois você expandiu para o Brasil e aí você fez o estudo comparado com a União Europeia. No norte, é muito diferente também? Por ser assim, uma região que não recebe tanto investimento, tanta atenção quanto deveria? Então, na minha dissertação, que eu até ganhei prêmio Banco do Nordeste, na verdade, por exemplo, o período que você pega aí lá na Bahia de 2006, 2007 até 2015, 2016, e o governo da Bahia continua, né, com essa política, que são a política dos territórios de identidade. O que acontece? Essas políticas de desenvolvimento territorial que visavam não só resolver questão econômica, mas melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar acesso a todos os serviços mais básicos, enfim, que você tem da cidadania. Isso aí, só para você ter ideia, reverteu o êxodo que tinha. Vários municípios ganharam população, porque as pessoas voltaram para lá. Muitas pessoas iam para as grandes cidades, né? Você tem lá na Bahia uma meia dúzia de cidades grandes, não tem muitas, né? Principalmente Salvador, que é uma metrópole inchada. Então você teve um retorno populacional. Eu não sei como está isso hoje, eu até tenho curiosidade hoje de voltar para esses lugares e fazer uma pesquisa de novo para ver o que está acontecendo, porque com a descontinuidade dessas políticas públicas, por exemplo, você tinha aquela política de programa de aquisição de alimentos, que você fazia o agricultor lá que tirava leite, que plantava cebola, alface, tomate, enfim, um monte de coisa, ele vendia para as escolas da região. Então ele acabava, tinha renda, ele fazia uma venda pública, ele tinha renda. Isso tudo hoje está se perdendo, as políticas praticamente não têm mais recursos para você fazer esse tipo de coisa. Então, até 2016, eu posso afirmar, não sei mais o que está acontecendo, você teve ganho de população.
lugares que historicamente só perdiam população para o êxodo, você agora tinha as pessoas estavam ficando e voltando. Então, assim, mostra que essa política ela funciona, até porque hoje é muito difícil, e eu sinto isso lá em Monte Carmelo, eu falo isso, assim, morar em cidade pequena é um problema em todo mundo, ninguém quer morar na cidade pequena. As pessoas querem serviços, lazer, elas querem um conjunto de coisas. E acaba que você numa cidade pequena, o seu nível de atração ali é baixo. Então, se você ainda tem dificuldade de sobrevivência e péssima qualidade de vida, você vai embora. Isso também acontece na Europa. Mas aí você cria políticas para você manter essa atração. Então, assim, o norte e o nordeste do Brasil ainda você tem muita dificuldade. Assim, você tem regiões ainda com IDH muito baixo, enfim, as condições de sobreviver nem se comparam. Assim, Minas já é bem diferente. Se a gente for para São Paulo, eu conheço o interior de São Paulo também. Se você for aí para a sua região, descer até o Rio Grande do Sul, assim, não dá para você comparar a qualidade de vida que o cara tem numa cidade do interior aí com a qualidade de vida que o cara vai ter numa cidade do norte e do nordeste. Assim, ou do centro-oeste também não é muito bom, não. Mas, enfim, você tem. Então, assim, as políticas de desenvolvimento territorial, de estímulo a uma perspectiva além da agricultura, porque as cidades que dependem só de agricultura, elas também não se desenvolvem, aí aquele velho debate de economia entre desenvolvimento e crescimento, assim, tornam-se políticas importantes, né? Então, assim, a gente perdeu muito. Eu assim, depois dessa pandemia, eu tenho até vontade de ver se eu faço mais algumas imersões para ver se o que está acontecendo. Eu tenho muita curiosidade em saber qual está sendo o impacto da pandemia, desses cortes de recursos, né? E assim, uma pena que a gente não está tendo estatística a gente não está tendo censo para saber, para ter informação disso, porque, consequentemente, eu acho que as condições não estão sendo muito boas. E aí você vai de novo fazer pressão sobre as grandes cidades, sobre o Sudeste, enfim, as pessoas vão voltar a migrar de novo, enfim, você tem todo esse. Então, assim, na minha dissertação, eu estudei um estudo de caso, né? Só foi o território do Cidal, 20 municípios. Fiz muita entrevista. Então, assim, eu estou muito numa área de economia que é a área dos estudos qualitativos. Né? Então, não estou rodando modelo, não rodo nada. Até por isso, artigos e essas coisas eu escrevo bem menos, porque, assim, para mim ter uma quantidade de informações consideradas originais, assim, leva tempo, é preciso entrevista. A pesquisa é um fôlego muito maior do que... Eu entendo que, claro, tem o seu mérito a pesquisa quantitativa, mas, assim, para mim, economista, a pesquisa quantitativa ela é fácil, porque eu fico aqui, baixo um banco de dados, rodo um monte de número aqui de modelo, e está resolvido. Você fica como uma pesquisa laboratorial, né? Entendeu? Sim. E a minha já é mais uma pesquisa igual, né? Quando eu fiz a tese que eu fui na Europa, eu passei 2 meses assistindo todos os dias uma centena de reuniões na União Europeia para ver como os caras discutiam tudo que era tema, o que acontecia, qual era a participação da sociedade civil, como é que os governos locais lá, os governos regionais, eles faziam lobby dentro da estrutura. Pô, é um negócio assim, como é que os outros países enxergavam aquilo e estavam ali dentro. Então, assim, é uma pesquisa de fôlego. Claro, é muito mais cansativa do ponto de vista de pesquisa, mas eu sempre acho que, assim, para ir além dos números, que assim, eu tenho, a economia tem ficado chata para mim, sabe? Tem ficado... Não, e concordo nesse ponto com você, porque infelizmente hoje a academia privilegia muito esses trabalhos quantitativos com modelos eventualmente complexos, né? Tem aquela teoria, então, tem esse método estatístico, vou usar para ver se eu comprovo ou não que essa teoria diz.
e aí vou explicar aqueles números. Mas, infelizmente, esse tipo de trabalho, igual você fez, né, que exige mais esforço, é algo raro, difícil de se ver, infelizmente, na economia, e que não tem o devido crédito por toda a dedicação, o esforço que o pesquisador tem que fazer. E também a academia acaba deixando um pouco de lado, né? Para publicar também acaba sendo um pouco mais complicado, infelizmente. Não, mas para publicar, eu tenho estudado muito os métodos qualitativos. Assim, a questão é a seguinte, e tô até recentemente não, acho que desde abril eu estou participando do Comitê de Ética aqui de Pesquisa com Seres Humanos, e já tenho feito parecer assim para muitos trabalhos. E assim, a questão é a seguinte, os economistas que estão focados em métodos quantitativos, eles realmente se especializaram e fazem muito bem feito toda a construção do modelo e toda a explicação do que é o modelo e do que é o método que eles vão usar. E um erro grave que eu tenho visto desde, no entanto que na minha tese, que também foge ao normal, eu tenho lá um capítulo sobre pesquisa qualitativa e sobre estudos comparativos. Por quê? Porque um dos erros de quem faz estudo qualitativo, e a gente vê muito isso, sabe aonde? Se você for ver trabalho de administração, que assim, que eles estudam muito estudos de casos, que assim, falta desenhar como você vai utilizar um método qualitativo. Então assim, eu vou fazer entrevista, tá? Mas por que você vai fazer entrevista com esse grupo de pessoas? Qual é a justificativa? Portanto, você precisa ter uma justificativa teórica. Tá, quando você for entrevistar essas pessoas, o que você quer saber delas? Você tem que justificar também. E aí não é só justificar com simplesmente... Por isso que as revistas, eu sinto muito isso, por isso que elas têm dificuldade em aceitar um trabalho de qualitativo, porque realmente você não sabe como o cara chegou naqueles resultados. Porque ele não descreveu. E o pessoal de qualitativo já faz isso, de quantitativo, já faz isso, são especialistas. Que chega até a ser chata, aquela sessão de métodos, né? Enfim, mas os caras fazem isso bem feito. E eu falo sempre isso para aluno, enfim, assim, a gente tem que descrever o que a gente vai fazer. Por mais até didático demais, ou ridículo que pareça, não. Nós vamos entregar. Então, por exemplo, na minha dissertação, eu vou entrevistar lideranças de instituições que compõem um conselho lá do desenvolvimento territorial da região, baseado na ideia neocorporativista. Aí digo o que é essa ideia, a ideia de que quem é o chefe de uma instituição, ele está falando por todos nós, né? Querendo ou não, por mais que a gente não goste, mas quando a gente pega, enfim, por exemplo, você pega aí agora o presidente do Banco Central, ele é a autoridade monetária. Então, o que ele fala, a gente pode não concordar, mas o que o cara fala tem validade. Ele está numa posição que a palavra dele é autoridade e ele fala por outros. Por exemplo, ele está falando pelo o sistema monetário. Então, é justificar o que você está fazendo. Descrever como montar o questionário, tudo certinho. Então, assim, feito isso, eu acho que os estudos qualitativos têm um grande campo para crescer. Agora, como a gente falou, assim, é muito tempo demandar. Que, na verdade, os estudos qualitativos, meu amigo, é assim, se a gente pegar essas empresas de pesquisa, Ibope, antigo Ibope, eles fazem tudo pesquisa qualitativa, que é o que é caro, entendeu? Pesquisa qualitativa é cara, entendeu? Esses estudos de marketing, essas grandes corporações que fazem esse tipo de análise, você pegar essas empresas aí também, querendo ou não, essas grandes consultorias, né, as Deloitte, KPMG, essa galera é tudo consultoria e pesquisa qualitativa. Porque é caro fazer, dá um trabalho brutal você fazer.
Não é você pegou bases estatísticas, eu até uso também vários dados estatísticos, a estatística descritiva, mas isso é mais difícil e tudo mais. Então, assim, tanto na minha dissertação como na minha tese, eu usei essa ideia, eu utilizei a ideia das pesquisas qualitativas. Então, não tem econometria, não tem modelagem, não tem nada. Sim, não. E isso é bom mesmo, porque também desmistifica um pouco, né? Traz um pouco o outro lado. Eu falo, eu tenho um certo viés quantitativo, igual você falou, isso de descrever. Eu leio, mas descreva, esmiúce mesmo isso, que vai ajudar. Que aí, se alguém quiser replicar ou realmente entender o passo a passo ali que você fez, vai entender. E aí não vai ter dificuldade. E até aproveitando esse gancho, lá na União Europeia, como que foi essa participação, essa interatividade que você teve de estar participando lá, de estar vendo como funciona? Ah, foi assim, foi incrível, porque o modelo europeu das instituições já operam, primeiro, numa perspectiva multinacional já. Então, assim, você chega lá, você pode falar uma porrada de idiomas que você consegue se virar lá. Então, você não, por exemplo, você não precisa necessariamente falar inglês ou francês. Qualquer idioma da União Europeia você se vira lá dentro. Enfim, há um nível de transparência aí que tá, a governança de lá já tem um nível de diálogo e transparência que aqui a gente está muito longe de ter. Então, assim, a capacidade de ter reunião, de sentar, de dialogar, de conversar, de voltar na semana que vem e conversar de novo, de articular um documento, de discutir de novo o documento. E isso estamos falando de 28 países, com pessoas das mais variadas, com interesses muito gigantescos ali, enfim. Então você tem uma galera muito diferente que, consequentemente, está ali articulando. Então a transparência é fundamental. Então existe transparência nas decisões, existe transparência na forma como os diálogos são construídos. Então, essa história de achar que não tem que ter comitê, diálogo, isso aí está ultrapassado. Na verdade, é o diálogo que constrói um documento. E tudo que sai dali, por ter tanta negociação, sai e dá certo. Porque você já ouviu, você já colheu as várias perspectivas que existem dentro de uma ideia e você coloca essa ideia em prática ali. Então, assim, então você tem lá o mundo multicultural, multinacional, a questão da transparência e do diálogo. Por exemplo, boa parte das reuniões são todas abertas. Então, qualquer pessoa da sociedade civil pode participar. Então, assim, um nível de documentação que é o que está me fazendo hoje migrar cada vez mais, e acho que a partir do próximo ano eu não tenho muito mais interesse em ficar estudando o Brasil, porque, assim, a gente não tem dado estatístico de economia para nada no Brasil. É tudo defasado. E se você quer ter acesso a documentações, principalmente do poder público, você tem uma baita dificuldade. E aí na Europa não. Quando você vai estudar a União Europeia, o nível de dados, assim, cara, tem horas que quando eu baixo coisa aqui, documento, todos os documentos públicos, tudo. E outra, se você mandar e-mail, pedir, as pessoas lhe respondem e passam os documentos. Elas lhe passam as informações. Então, assim, é um nível brutal de estatística, de barômetros, como eles chamam, de pesquisas de comportamentos, de pesquisas de cenário, de tudo. Uma série de documentos gigantescos, o que te permite como pesquisador, porque, veja, eu que sou dos estudos qualitativos, a minha mão de obra é pessoas para conversar, documentos para acessar, posso acessar até bancos de dados, estatísticas sem nenhum problema, até acesso também para ver o que eu posso tirar de proveito das estatísticas, e instituições abertas para conversar, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que
que eu estou muito... já leio sobre a Europa e União Europeia há pelo menos 5 anos, então eu tenho imersão, enfim, e acho que vou cada vez mais para esse caminho aí. Tive até um aluno agora que foi premiado aí com a monografia dele, então eu acho que tem, porque no Brasil também existe pouco estudo nesse caminho quando você fala de estudar estruturas de governança. Mas eu estudei as do Brasil também, né? Então, por exemplo, a estrutura de governança do Brasil ela é caótica, né? Quando a gente pega igual a briga que tem por causa da reforma tributária, pô, é um problema de governança. Você igual assim, aí eu fico vendo, é o Estado que faz um monte de coisa, um monte de serviço caro. O Estado ele não arrecada a prefeitura, igual assim, você municipalizar hospital é ridículo, porque hospital é uma infraestrutura e um serviço caríssimo, né? Muito caro. Então assim, se não tiver escala, se não tiver muito recurso para segurar aquela estrutura, você tem dificuldades, muitas dificuldades. Então assim, essa estrutura de governança que como você articula as ideias, como você articula o orçamento, como você articula as políticas públicas, como você faz o encadeamento dentro dessas várias estruturas de poder, é bem complexo. E outra, não é que a Europa seja simples, mas funciona melhor. A coisa é feita mais para funcionar. Também não é fácil lá, você tem casos lá, a França mesmo é bem difícil, mas as coisas funcionam, a coisa chega lá na ponta e funciona. E como pesquisador eu posso enxergar, eu posso visualizar. E aqui no Brasil a gente tem... Porque como eu falei, por exemplo, eu não sei mais como estudar a minha temática da tese hoje no Brasil. Não sei mais. Esses dias eu estava conversando com outros colegas também que fizeram teses na mesma temática, assim, eu não sei mais. Não tem política. Morreu, eu posso fechar minha tese, jogar no lixo. Entendeu? É, complicada a situação. E já, se hoje é difícil, na época que você fez, com certeza também devia ser bem mais complexo. Como que foi aí, então, para você, quando você foi olhar aqui para o Brasil, conseguir informações, algumas coisas assim? Não, tava melhor, viu? A verdade, sim, desde que o teto de gastos foi instituído aí, eu acho que assim, por exemplo, quando eu cheguei aqui na instituição em 2010, tinha dinheiro para tudo. Por exemplo, no entanto que eu fiz sanduíche com bolsa da CAPES. Enfim, o órgão aqui de financiamento de Minas, a FAPEMIG, tinha dinheiro. Eu fiz com bolsa da FAPEMIG. Aí, em 2016, 2017, quando eu estava terminando, inclusive, umas 3 bolsas minhas finais até atrasaram, porque o Estado já estava quebrado. Então, assim, você tinha informação, você tinha estatística, você tinha acesso, você tinha mais. Eu acho assim, sabe, depois que se instituiu o teto de gastos, enfim, voltou no Brasil essa necessidade das políticas, de fato, aí sobre o cunho, entre aspas, neoliberal, eu acho que a coisa está muito difícil. E agora, como docente, assim, vou te falar, assim, você pega aí, como é que é? Editais para você conseguir uma bolsa para pesquisa, tá difícil. Tá? É restrito. Outros nem lançam edital. Eu já estou há 3 anos aqui, lançaram uns edital aí esse ano e eu duvido que vão pagar as bolsas. Entendeu? Eu acompanho, eu tenho aqui todo dia 10, eu entro nos sites do CNPq, CAPES e FAPEMIG para ver se tem edital. Tem 3 anos que eu estou aqui, abriram agora esse ano edital, digamos, de demanda universal, para você colocar pesquisas das mais variadas áreas. E eu duvido que vão pagar. Eu acho que eles não vão pagar, não. Os recursos estão sendo bloqueados. Então, assim, há uma frustração muito grande nesse sentido. Sim, na época que eu fiz, por incrível que pareça, as condições eram bem melhores, assim. É impressionante como
Você pode ter, em um determinado momento, as políticas públicas com dinheiro funcionando e dá 12 meses depois desaparece a política. Está tendo redução de alunos procurando mestrados e doutorados no Brasil todo, porque não tem bolsa. Você tem uma série de... Tem vários, quantos estão os que estão virando doutor agora estão tendo dificuldade de conseguir um posicionamento. Então, assim, a coisa tá... Não tá fácil, não. Sim, tá bem complexa. Realmente. No mínimo complexo, né? No mínimo, exatamente. No mínimo. E aí a gente vai fazendo malabarismo, né? Para fazer pesquisa, para ensinar, para continuar motivado, fazendo pesquisa e assim por diante. Nesse sentido, para quem quer pesquisar nessa temática que você faz, quais dicas que você daria? Na área, veja, essa área que eu fiz a tese e a dissertação é uma área que a gente une muitas coisas além da economia, né? Então, assim, por exemplo, quando você fala de território, você já está caminhando aí um pouquinho no campo da geografia, né? Então, o que é território, qual a importância de você ter territórios parecidos, enfim, você tem todo um debate geográfico. Os desenvolvimentos das regiões, a gente também tem que ter a questão histórica, né? É por isso que a gente precisa levar em consideração minimamente. Mas, assim, tem também questões de sociologia, porque quando você vai se preocupar com questões de governança, você tem que ver qual é o capital social, as questões políticas da região. Então, você chega nos lugares, já tem toda uma guerra política em torno dele, de domínio ali, que muitas vezes dificulta isso ou não. Então, assim, tem muitas coisas. Então, assim, é um estudo muito multidisciplinar, e a ideia é começar com leituras do que vem a ser essa questão do desenvolvimento, ou iniciar a partir dessas ideias que vão surgir lá a partir do Índice de Desenvolvimento Humano, porque é justamente uma linha de estudo que vai enxergar além da economia. E, por exemplo, quando a gente enxerga áreas rurais ou também áreas urbanas, a gente tem que enxergar além das atividades econômicas para compreender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, no semiárido hoje eu fico vendo um pouco mais de coisas e você vai amadurecendo e vendo, igual, por exemplo, você fala hoje num projeto de desenvolvimento para o semiárido brasileiro, que é o semiárido mais povoado do mundo, é difícil, porque lá o cara é um lugar pobre, a terra não serve para praticamente nada, quem está lá já é altamente descapitalizado, que não é a agricultura aqui que eu vejo aqui em Minas, em que a gente vê máquinas de 1 milhão passando, entendeu? Máquinas de 5 milhões passando na rodovia, porque você tem uma outra dinâmica. Então, entendeu? Então, enquanto o cara lá no Nordeste está falando que ele precisa de uma política para ter o documento da terra e a identidade, o RG dele, para ele pegar um Pronaf no Banco do Brasil, o cara daqui está falando em exportação, enfim, em taxa de câmbio e outras coisas. Então, esse é um estudo muito multidisciplinar. A ideia é começar lendo desenvolvimento territorial, né? Tem muita literatura escrita em português. Você tem que estar interessado em voltar a esse debate lá do pós-guerra sobre desenvolvimento versus crescimento, enfim, desmistificar algumas coisas. Parece uma coisa que já estaria superada, né? Mas assim, mas não está superado, né? Infelizmente. É duro, e assim, o problema maior aí que eu vejo que não é nem assim você ver economista e não economista, é entre os economistas mesmo, esse debate, essa falta de compreensão mútua, entre aspas. É muito difícil. Não, e até quando você pega as disciplinas, hoje eu fico vendo muito as dificuldades.
por exemplo, toda essa dificuldade, ela parte já da construção do ensino. E aí, por exemplo, quando eu pego as ementas, você já tem uma dificuldade enorme de mudar uma ementa de disciplina, de visão. Fala assim, não, peraí, essa visão aqui, vamos dar uma visão moderna. Você tem dificuldade, você tem resistência, e aí você fica vendo que as coisas, os debates continuam travados, enfim. E eu estou me arriscando aí em vários caminhos para ver se eu vou romper essas barreiras, igual você vê, né? Fazer um canal, você professor universitário, tá com presença online. Isso é uma outra barreira, né? Mas assim, eu fico vendo que o resultado ele é positivo, porque você consegue levar uma forma de economia que é a que eu acredito. Depois não adianta reclamar que os meninos estão aprendendo escola austríaca, entendeu? Ou que os meninos querem escola neoliberal, são todos neoliberais. Então, assim, a gente tem que entender, então, assim, como é que a gente está mudando isso aí? Então, por exemplo, tem que quebrar essas barreiras que existem, que são barreiras que poucos estão dispostos a quebrar. Tem um risco, claro, notavelmente tem um risco, mas, assim, dado que você não tem recurso hoje, por exemplo, para ficar fazendo pesquisa, eu estou fazendo outras coisas, né? Então, estou navegando por outros mares, porque, como você falou, porque senão você fica deprimido. Se a gente for ficar dependendo, por exemplo, de CNPq e CAPES para fazer alguma pesquisa hoje, a gente fica triste, chorando, porque não tem dinheiro para nada. Entendeu? Enfim, a coisa tá realmente numa situação muito, muito delicada. Enfim, e temos que ter... assim como hoje quem está fazendo mestrado e doutorado tem que ir na cara e na coragem, muitas vezes com recursos próprios ou trabalhando, então tem que se virar nos 30. Enfim, é o desafio aí desse período que já dura aí para mais de 3 anos. Desde que eu entrei na UFA, assim, eu fico vendo, muita coisa piorou, viu? É impressionante. Eu já peguei a universidade cheia de dinheiro, só faltava caçar o aluno para viajar, para fazer um sanduíche. Vem cá, vem você. E hoje você não tem. Hoje você tem a conta-gota, você tem muito, muito pouco, não atende a demanda inteira, ou você de fato nem tem. Então. Vamos dizer, com esses desafios, com essa complexidade toda, igual você falou, dá para ir para novos rumos, né? Fazer novas experiências. Igual no seu canal, você divulga de um jeito simples. Os títulos, eu gosto bastante quando eu vejo que aí você chama a mesma atenção, tem a criatividade, né? Aí a gente vai falar sobre isso. Então, realmente é algo muito bom e que desmistifica um pouco, né? Principalmente o economês, que é algo que aí particularmente que me incomoda às vezes os outros, você vai falar alguma coisa, os outros falam, parece que você está falando inglês, japonês com o pessoal, mas aí a gente também tem que descer um pouquinho do salto, realmente sair um pouco academia com academia, e sim academia com sociedade, né? Divulgar mais e fazer com que o povo entenda realmente. Porque assim, senão uma coisa que eu fiquei pensando nessa pandemia é assim, a gente às vezes reclama muito de certos economistas que estão aí na mídia, e os caras são o maior... Os caras nunca leram um manual de economia, verdade é essa. A minha discussão começa assim, quantos manuais de economia você leu? O cara nunca leu um manual de economia do começo ao fim, nunca leu história econômica, não sabe nem o que é economia política, mas o cara tá lá, beleza. Só que é isso que você falou. Na pandemia eu vi que nós aqui, que até temos um pouco mais de conhecimento, estou vendo até aqui o professor Edilson, que trabalha na área de ciência política, tem um bom conhecimento, mas assim, se a gente não for a mídia, é por isso, meu amigo, que qualquer imprensa que me ligar, eu atendo. Eu paro o que eu estou fazendo e atendo. Por quê? Porque se eu não atender a imprensa, o cara do jornal, quem vai atender vai ser aquele cara que vai fazer o comentário que eu sei que eu não vou gostar. Que vai ser o comentário
Por exemplo, tem uma economista mesmo aí que eu não dou conta de ouvir ela na televisão, que era da XP, porque tudo dela é cortar, cortar, cortar. Ah, o Estado tem que cortar. Peraí, mas peraí, por que isso? Então, isso que você está falando de sair do mundo da universidade, para mim é fundamental, porque a gente tem que mostrar para as pessoas, e eu tenho recebido muito, no meu canal hoje eu tenho 6 inscritos a 7 por dia novos, sem botar R$1. Então assim, já existe um crescimento natural por conta das aulas, é claro, tem coisas lá acadêmicas, coisas com rigor técnico, rigor teórico, mas como você falou, tem as chamadas com coisas breves que eu faço, com uma ideia de que é para atrair o cara mesmo. Por quê? Porque se ele não me ouvir, ele vai ouvir o cara da Jovem Pan, ele vai ouvir o investidor do mercado que tem uma visão do Brasil só da Bolsa de Valores. A Bolsa subiu, tá tudo bem. A Bolsa caiu, aí a economia vai mal. Então não é bem assim que assim, a gente, pelo menos eu, não enxergo economia, né? Assim, e ainda mais como eu sou baiano, enfim, fiz pesquisas em lugares pobres, etc. Sim, cara, eu tenho assim, meu pai é paulista, então assim, eu passei boa parte da minha infância férias em São Paulo, então assim, eu cresci entre o mundo rico e o mundo pobre do Brasil. Eu sei o que é os arranha-céus de São Paulo, mas sei o que é a casa de taipa e a tia com o burrinho indo pegar água no açude seco do semiárido baiano. E já trabalhei no semiárido, já peguei ônibus em que eu, por exemplo, hoje eu fico imaginando pra gente, por exemplo, a situação como tá. Por exemplo, hoje eu fico imaginando que é a cidade grande, a quantidade de camelô, de vendedor de rua que tem. É claro que se a gente está numa cidade pequena, a gente não enxerga tanto isso. Mas se a gente tá, outro dia, os estudos aí do IPEA estão falando que a gente está com 200 mil moradores de rua no Brasil. Então, assim, é essa economia que a gente tem que falar. Pô, a coisa não está bem. A gente precisa falar. Então, assim, eu tenho me esforçado nesse outro área, porque, assim, vou lhe ser bem sincero, quando eu penso em escrever um artigo científico, até escrevo alguma coisa, mas eu fico pensando, quantas pessoas vão ler isso aqui? Entendeu? Sabe? Tá legal o artigo, sabe? Mas quantas pessoas vão ler isso aqui? Aí eu faço um vídeo de economia que tem 5 mil views, 3 mil views. Infelizmente, é o paradigma atual. A gente acho que tem que fazer os dois hoje, tem que ir mesclando, tem como você falou, a gente pode ter o rigor técnico quando eu estiver lá na sala de aula, preparando o aluno, ou quando eu estiver numa discussão da Ampec, é isso, beleza. Mas você tem que ter outros espaços que você fale outra linguagem, uma linguagem que lhe permita ganhar o terreno, porque assim, não vai existir vácuo, né? Outro cara vai lá ocupar e vai falar que o Estado tem que cortar recursos, senão os investidores, eles não vão ter confiança no Brasil. Né? O argumento que a gente mais ouve. E isso realmente eu concordo com você, que eu também sinto falta. E aí na pós, isso ainda fica mais evidente, ainda um pouco essa resistência a mudar, principalmente esse lado mais humano, né? Parece que a economia está perdendo isso, né? Está se tornando muito quantitativo, vamos medir. E aí assim, desemprego aumentou 2 pontos percentuais. Tá. É uma análise fria se a gente for fazer. Mas o que significa isso na vida de quem perdeu o emprego, tem filho para sustentar? Eu falo muito, isso para mim ficou muito evidente quando eu estive aí um pouco antes de entregar a tese em Ouro Preto, que aí eu fui e vi uma mina lá que eu estudei, época do ouro, tinha trabalho escravo, crianças, né? Aí eu tive também em Brumadinho, eu vi lá o desastre da Vale. Gente, falei, isso aqui que realmente, vamos dizer, é o impacto. Não aumentou em tantos por cento.
Se não tiver essa economia, né, essa visão, eu não dou conta. Eu, como economista, eu não dou conta. Eu acho que, assim, se os nossos estudos não revelarem um impacto dramático do que a gente vê, ou do que, por exemplo, igual a gente falando lá, do meu estudo lá, da minha tese, a minha tese eu estudei qual é o impacto de tudo isso em populações que estão lá nos espaços rurais. E, poxa, a gente tem que ter o sentimento, como você falou, o sentimento real. É claro que a gente não consegue colocar esse sentimento no texto, etc. Mas a gente, como pesquisador, a gente tem que ir lá, como você falou, viver aquilo ali e dizer assim, rapaz, não é que esse negócio aqui Porque senão o cara fica rodando, porque hoje qualquer um roda modelo. Enfim, e aí, assim, é difícil. Igual, você pega hoje, por exemplo, você tem hoje muita gente na Europa, esses dias eu estava assistindo uma palestra aqui até do Instituto, você tem uma mulher na Holanda que estava estudando questões ambientais brasileiras só com dados estatísticos. Aí eu fiquei pensando, ouvindo a palestra, assim, eu acho que ela não sabe o que é desertificação. Ela precisa ir no semiárido baiano, ela precisa ir lá em Quijingue, Valente, e ver o que é desertificação na vida de um cara que tem a sua propriedade só com a terra arrasada. Que o cara não faz nada. O cara não planta um pezinho de mandioca ali. Então, assim, o que é a desertificação na prática? É só o conceitual? É só a análise macro? Eu acho que as análises macro são importantes, mas, assim, como você falou, se a gente desce no micro, a gente se torna... Eu me torno um economista, pelo menos para mim mesmo, né? Melhor, né? Eu olho assim, peraí, isso aqui não é tão simples como as pessoas estão achando. Tem um impacto, como você falou, tem um impacto concreto na vida. E se a gente não transformar a vida, ou pelo menos fazer estudos que tenham impacto na vida, eu não sei. Eu abandono a economia. eu abandono a economia. Eu largo esse negócio e vou estudar história, vou estudar outra coisa, porque é difícil. É difícil. Realmente, muito difícil e às vezes até desanimador, né? Porque às vezes você vê, realmente é uma mentalidade que está muito consolidada, né? Que requer muito trabalho, mas ainda bem que a gente vai encontrando colegas que têm pensamento semelhante, que têm uma visão parecida, que aí que aos poucos, cada um fazendo sua partezinha, se aventurando por novos ares, novos caminhos, vão galgando novas possibilidades e abrindo a mentalidade, né? Abrindo os debates, tanto na academia quanto na sociedade em si. Agradeço bastante a sua disponibilidade. Viu? Eu que agradeço. Valeu muito a pena, né? Foi uma troca muito rica. Quem quiser, segue o professor Felipe no Instagram, canal do YouTube. Vão lá, assistam, vejam esse outro lado da economia, né? Mais acessível, divertido e realmente para aprender mesmo. Ver realmente o que é uma economia mais humana. E sigam também as lives do Valdelei aí, que tem várias lives aí interessantes, né? Principalmente, acho que essas lives que você tem feito aí sobre as questões mentais, né? Lidar com esse mundo da pós, porque tem umas pesquisas aí mostrando que a pós-graduação faz mal, né? Faz mal mentalmente, né? Faz. Porque, assim... são essas angústias, você começa a estudar demais uma temática, você começa a ficar angustiado com tudo aquilo que você enxerga, né? Não é uma tarefa... E deixa gravado aí que depois eu vou carregar lá para o YouTube de novo, para deixar lá. Beleza, agradeço muito, vou deixar salvo e já faço o convite para próximas lives, hein?
Beleza. A próxima com tema livre para a gente conversar. Beleza, com certeza. Tá, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, nada. Boa noite aí para vocês. Um abraço aí a todos. Boa noite, até mais.